Então, como o Thales comentou, eu sou flautista, sou pedagoga, doutora em educação, então eu sou professora nessa área da educação e ano passado eu me adentrei na área da saúde e comecei a fazer fonoaudiologia. Então eu sou professora na área da educação e aluna de fono. E vou conversar com vocês hoje sobre como a gente pode organizar as nossas anotações. Achei bem interessante a palestra do Dr. Fábio agora, e mencionando, né, como que a gente consegue, às vezes me pergunto, como tu consegue dar conta de tudo, ser professora, ser aluna, fazer 1000 coisas. Muito dessa questão da meditação, né, então me identifiquei muito com a palestra do Dr. Fábio, e organização. E essa organização é o que a gente vai ver hoje. Eu vou mostrar para vocês 3 aplicativos que a gente pode utilizar para isso, então o Obsidian, o Renault e o Notion, especificamente o Notion. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é, relacionado às anotações, é que não adianta nada só fazer as anotações. Então, é como você usa suas notas posteriormente que determinará o seu valor. Então, não basta fazer anotações, a gente tem que usar. E aqui entra muito o que a gente já ouvia do Pedro e do Dr. Matheus ontem, né? Dessa questão do estudo ativo. Então, não adianta só anotar tudo que o professor está falando e depois não usar nada dessas anotações. É muito importante eu ter essas anotações organizadas, que é o que a gente vai ver na palestra comigo, e depois fazer uso dessas anotações de forma ativa. Então, para que servem anotações? Vocês podem escrever no chat, né, se identificam com essa situação. Imaginem aulas, especialmente agora, né, que a gente está em aulas online, aulas remotas. O professor está assistindo e vocês estão aqui na frente do computador. Estão ouvindo ele. Daqui a pouco o professor faz uma pergunta. Aí o cérebro chama, meu Deus, o que ele perguntou, o que estava acontecendo? Então, às vezes a gente está assistindo a aula, está aqui olhando para o computador e a cabeça já está no que eu vou comer depois que acabar essa aula. Enfim, então, fazer anotações auxilia na concentração no momento da leitura, no momento da aula. Então, é um modo da gente se manter mais atento, já ter essa parte mais ativa, não ficar só sentado ouvindo o professor. Também serve como recurso para tarefas, preparações de testes, aqui entra a questão do estudo ativo, para melhorar a aprendizagem, se a gente utilizar essas anotações. E o que eu devo anotar? A gente pode se perguntar, mas eu vou anotar tudo que o professor falar? Eu vou anotar só os principais conceitos? O que eu devo anotar? E se o professor já mandou os slides antes? Eu preciso fazer alguma anotação? Porque já está tudo ali, tudo que ele achou importante. Então, como que a gente pode lidar com o que anotar, especialmente em momentos de aula? Para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre isso, o que eu vou anotar, eu trouxe um modelo de anotações, que é o método Cornell. E eu quero deixar bem claro que o meu objetivo em trazer esse modelo não é que vocês utilizem esse modelo, mas a gente refletir sobre o princípio desse modelo. Então, sobre o que faz parte dessas anotações nesse método Cornell. Então, esse método, especialmente, ele vai ter momentos para fazer anotações durante a aula, então que seria o passo 1, onde eu vou anotar as principais informações durante a aula. Teria um segundo momento, e esse método é bem assim, a ideia é dividir, vamos dizer, uma folha de papel nesses 3 setores, né, em 3 espaços, e eu ter tudo na mesma página, o espaço de anotações, o espaço para relembrar e o espaço para resumir. Por isso que eu digo, não se foquem na parte organizacional. A ideia é a gente pensar no princípio do o que está sendo anotado. Então, posso fazer anotações durante a aula dos principais tópicos, dos principais conceitos. Importante, fazer anotações das palavras-chave, perguntas. Então, essa é a ideia do método Cornell, a gente ter um espaço onde a gente estiver fazendo as nossas anotações para identificar momentos de revisão, para anotar questões, para anotar dúvidas. Imagine que o professor está falando de algum conceito e vocês querem aprofundar isso depois. Então, aprofundar conceito X. Enfim, ter esse momento, ter um espaço para ir anotando dúvidas, questões, quais são as palavras-chave. Imagine que vocês têm
várias anotações, ter um espaço para anotar quais são os principais conceitos de todas essas anotações, assim, uma forma fácil de encontrar, né, esses conceitos. E, especialmente, uma área de síntese, né, e aqui entra como que a gente vai fazer o estudo ativo. O ideal e o que se propõe no método, né, então é depois de assistir a aula, resumir essas anotações com as próprias palavras. Aqui a gente pode pensar em resumo, pode pensar em mapas mentais, podemos relacionar com o que o Pedro comentou na palestra de ontem, com os flashcards, com as questões para eu ir revisando, eu ir me testando. Então, o importante a gente entender, e o que eu quero que fique dessa ideia do método Cornell, é o que está sendo explorado em cada uma das partes. É o fazer anotações importantes, é o ter o espaço de anotar dúvidas e, especialmente, ter um momento de estudo ativo após a aula. Né? Eu vou utilizar essas anotações. Não vão ser anotações que eu vou ter feito uma vez e elas vão ficar esquecidas. Não, eu vou utilizar isso depois para o meu estudo. Onde fazer as anotações? E é isso que a gente vai explorar especialmente hoje. Eu poderia fazer anotações no caderno, e isso todo mundo está muito acostumado. Desde a escola, a gente vem fazendo anotações no caderno. Quais são algumas desvantagens disso? Imagine que vocês estão com 10 disciplinas no semestre. Vocês podem ter 10 cadernos, então vão ter anotação espalhadas por 10 cadernos diferentes. Não, eu vou ter um caderno só para todas as minhas disciplinas. Vocês vão estar perdidos, né? A gente pode ficar perdido no meio de tantas anotações para até se achar. Ele não é as anotações do caderno não possibilitam para a gente um sistema rápido de busca das informações. Imaginem que eu estou com as anotações no meu caderno e eu quero achar um determinado conceito. Eu vou ficar folheando páginas, eu posso, claro, utilizar post-its, alguns marcadores, utilizar diferentes cores para eu me achar mais fácil nas minhas anotações, mas, de forma geral, não é um sistema que a gente consegue buscar informação de maneira rápida. Além de ter muito material físico organizado, né? Ao final, imagine ao final de um curso, quanto material físico eu vou ter com papéis, com cadernos. Outra possibilidade é utilizar aplicativos como o OneNote. Esse aqui é um exemplo do OneNote, um exemplo de anotações de uma aula. Poderia usar o Word, poderia usar o Google Drive, enfim, poderia utilizar esse tipo de aplicativo para fazer anotações. Nesse exemplo aqui do OneNote, cada uma dessas pastinhas seria uma disciplina, e aqui dentro de cada das pastinhas eu teria as páginas de cada um dos tópicos, de cada uma das aulas, enfim. Então, já é uma vantagem, a meu ver, em relação ao caderno. Por quê? Porque eu tenho no meu computador, no meu tablet, no meu celular, acesso a todas as minhas anotações aonde eu tiver. Não preciso ficar carregando ou um caderno cheio de anotações ou vários cadernos. O OneNote também é interessante, porque para quem pensa assim, não, mas eu preciso anotar, eu gosto de escrever à mão, não quero digitar, o OneNote, para quem tem aqueles tablets com a canetinha, ele permite a gente fazer anotações à mão também. Então, essas são formas, né, de onde a gente anotar, que todo mundo já conhece, está todo mundo acostumado. O que eu quero mostrar para vocês hoje são aplicativos que vão além disso que a gente já está acostumado, que são aplicativos que nos permitem fazer hiperlinks, ou seja, criar nossas próprias Wikipédias, né? Eu botei aqui a ideia de wiki, e vocês vão ver vão entender, se vocês não conhecem esses aplicativos, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com essa formação de wiki. Então, nós vamos conversar sobre o Obsidian, sobre o OneNote, e especialmente sobre o Notion, que é o foco principal da nossa conversa de hoje. Então, vamos conhecer esses aplicativos, começando com o Obsidian. Essa é a carinha do Obsidian, para quem não conhecia. Esse aqui é o meu Obsidian da Fono. Então, o que a gente vai fazer para conhecer esses 3 aplicativos? Eu selecionei uma mesma anotação, né, de um distúrbio de audiologia,
e a gente vai ver essa mesma anotação nos 3 aplicativos. E vamos conversar sobre prós e contras deles, e, enfim, para vocês ir conhecendo, a partir do mesmo exemplo, esses 3 programas. Primeira coisa que eu quero destacar aqui. A gente consegue ter pastas, dentro de cada uma das pastas, várias páginas. Então, aqui no caso, eu peguei a página que eu peguei para mostrar para vocês, é uma página dentro de audiologia distúrbios. Outra coisa que eu quero destacar, vocês percebem que aqui em cima eu tenho metadata. Então, VPPB é o quê? Vertigem posicional paroxística benigna. Como eu comentei com vocês, a gente pode fazer conexões, pode fazer hiperlinks. Então, de uma página eu posso fazer conexão com outras páginas do meu sistema de organização aqui. Independente se eu vou me referir, por exemplo, hoje eu estou estudando VPPB. Eu posso criar um link para essa página. Ou se eu escrever, hoje eu estou estudando vertigem posicional paroxística. Independente se eu escrever por extenso ou escrever somente a sigla, vai relacionar para essa página. E é importante porque nos outros aplicativos a gente não tem isso, então por isso que eu estou salientando isso. O Obsidian permite a gente criar esses apelidos para a página. Então, independente de como eu chamar, se eu tiver programado, vamos dizer, os apelidos dessa página, independente em outras páginas, eu vou encontrar. Outra coisa interessante, vocês percebem que aqui em cima eu tenho uma hashtag. Então, toda vez que eu utilizar isso, e se eu quiser, eu vou clicar nela, vocês vejam que aqui me abriu todas as vestibulopatias periféricas que eu tenho. Então, como eu comentei, no caderno, se a gente faz anotações em caderno, vamos dizer, eu vou fazer anotações no Word, vou fazer anotações no Note, às vezes não é tão difícil encontrar as informações no momento que eu preciso. Aqui, então, já tem uma vantagem desse tipo de aplicativo. Além dos hiperlinks, isso aqui é uma grande vantagem. Imagine que eu estou estudando e eu quero revisar todas as vestibulopatias periféricas que eu já estudei, então eu quero fazer uma revisão nisso. Tendo posto a hashtag, eu consigo ver todas, enfim, nesse caso, né, todas as vestibulopatias periféricas que eu já anotei, que eu já tenho nesse meu banco de dados, nessa minha Wikipédia. Então, o uso de hashtags é bem interessante para a gente encontrar informações depois das nossas anotações. Aqui, o restante são anotações depois de uma aula, né? Vamos dizer, o resumo da aula desse distúrbio. Como vocês estão acostumados, poderia ser assim como eu faria no Note, no caderno. Enfim, é a forma de fazer o resumo. O que é interessante também? Vocês percebam que aqui eu tenho algumas palavrinhas em destaque. Eu tenho aqui o canal semicircular em destaque, o tratamento em destaque. Isso aqui são os hiperlinks. Então, aqui a gente começa a ver exemplos dessas conexões com outras páginas. Então, imagine que eu estou aqui e não lembro o que é o canal semicircular. Deixa eu entrar nessa página, quero ver isso melhor. Então, a gente pode, se eu passo o mouse aqui, eu já consigo ver aqui, né, dentro da minha página do VPPB, revisar o que é o canal semicircular, e posso também entrar na página. Não, deixa eu ver tudo que eu tenho anotado sobre os canais semicirculares. E vocês percebam, aqui eu já tenho também links para outras páginas, tudo mais. Vamos voltar para o VPPB. Além disso, então eu posso ver, passando o mouse, posso ver entrando nela. Então, me possibilita esses links. Por isso aqui, vocês já devem estar entendendo, né? Isso que é a ideia da Wiki, né? A gente consegue ir criando essas conexões, esses links entre páginas. Além disso, uma coisa muito interessante da gente fazer anotações pensando nesses sistemas, quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Eu tenho como diminuir os sintomas o tratamento de reposicionamento canalítico. Isso aqui também tem um link para outra página. Mas a gente vai passar o mouse aqui e vai ver o quê? Revisar. Por quê? Nesse semestre, nesse caso, eu estou aprendendo sobre o distúrbio. Eu estou aprendendo sobre como fazer esse tratamento? Não, isso vai ser em semestres posteriores da faculdade. Então, o interessante é que,
quando chegar o semestre, que eu vou aprender a fazer essa manobra de reposicionamento, eu tenho conexão disso já com o distúrbio que eu estou querendo, que eu estou aprendendo a tratar. O que isso é interessante? Muitas vezes a gente vê as disciplinas, cada uma como se fosse num quadradinho, né? A disciplina de anatomia, depois eu vejo a disciplina de fisiologia, depois eu vejo a disciplina de otorrino, daí eu vejo de áudio, enfim, tudo como se fossem caixinhas separadas. E, na verdade, está tudo conectado, né? Claro, a gente aprende em disciplinas separadas, mas todo o conhecimento que a gente vai aprender num curso, que vocês vão aprender no curso de medicina, que a gente aprende, que eu estou aprendendo em fonoaudiologia, que eu aprendi nos meus cursos de educação, tudo se conecta. As coisas não estão cada um no seu quadradinho separadas. Então, com esses links, a gente consegue criar essas relações com conhecimentos de diferentes semestres. Isso é muito interessante. Então, ter essa possibilidade de criar relações, criar conexões, é muito interessante. Além disso, tem uma hashtag questão de prova. O que é isso aqui? É aquele momento que o professor disse exatamente isso, questão de prova, prestem atenção que isso é importante. Então, tenho hashtags de todas questões de prova. Quero que vocês prestem atenção aqui para a gente ver que aqui no Obsidian me permite descrever a questão. Eu não posso trabalhar em forma de questão e a gente vai ver que isso a gente pode fazer em outros aplicativos que a gente vai ver hoje. Além disso, outra coisa interessante é que a gente consegue, imagine que eu estou aqui na minha página no VPPB e eu quero ver as minhas anotações do canal semicircular, mas eu não quero ver pequenininho assim. Então, eu posso dividir a minha página e eu quero ver as duas anotações junto. Então, isso é outra vantagem, é outra coisa interessante, além vamos dizer, dando uma anotação no caderno. Imaginem que no caderno eu tenho numa página o VPPB e lá em outra página, bem na frente, eu tenho os canais semicirculares. Então, eu vou ficar folhando. Aqui com esse tipo de aplicativo, a gente consegue encontrar fácil a informação, encontrar as conexões, fazer relações entre um conteúdo e outro durante as minhas anotações e consigo visualizar de forma fácil também. Como vocês podem ver, eu tenho conexões em tudo. Além disso, outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue ver um gráfico dessas conexões. Então, por exemplo, eu quero saber a orelha média. Todas as anotações que eu tenho de orelha média se conectam com o quê? Nesse caso, na Wikipédia que eu já estou construindo, se conecta com labirintite, com membrana timpânica, com síndrome da deiscência do canal semicircular superior. Então, aqui a gente começa a ter uma visão geral de todas as conexões que eu tenho nas minhas páginas, nas minhas anotações. Por que isso aqui é interessante? Por que fazer conexões, usar essa ideia de hiperlink é interessante? Como eu disse, porque todo o conhecimento que a gente vai aprendendo, ele está conectado. Né? O que eu aprender, o que vocês aprenderem, imagine que vocês estão no terceiro ano, no quarto ano, enfim, o que vocês aprenderem nesse semestre está conectado com o que vocês vão aprender mais adiante e está conectado com o que vocês aprenderam nos semestres anteriores. Então, todo esse conhecimento, a partir desses aplicativos, com links, com hiperlinks, com conexões, permitem a gente fazer essas relações nas nossas anotações. Então, isso eu considero muito interessante. Então, vamos ver prós e contras do Obsidian. Pro é um aplicativo fácil de usar, ele é esteticamente bonito, ele tem uma versão gratuita e tudo que eu mostrei para vocês é da versão gratuita, então a minha versão que eu utilizo é a versão gratuita. Ele tem uma versão paga também, que é $4 por mês, mas todas essas conexões, criar links, enfim, tudo que eu mostrei para vocês, inserir imagens, cabe na versão gratuita. Ele nos permite criar conexões fáceis entre os conteúdos, que é o foco, né, que eu tentei mostrar a grande vantagem de usar um aplicativo como o Obsidian, em vez de usar um caderno, ou em vez de usar o OneNote, o próprio Word, enfim, qualquer outro tipo desses aplicativos para fazer as anotações.
Ele permite, né, me criar essa minha Wikipédia particular. Então, eu posso ter, ao final do curso, imagine você, a gente pode ter todo o conhecimento organizado com as minhas anotações do que eu achei importante do curso. E permite essa visualização de 2 páginas ao mesmo tempo. Contra do Obsidian. Ele não sincroniza na versão gratuita. Ele não tem, então, eu estou usando ele no meu computador, se eu tivesse ele, por exemplo, no meu tablet, ele não sincroniza. Então, essa é uma desvantagem. Ele não tem organização de questões, com a questão de repetição espaçada, que a gente viu o Pedro falando tão bem ontem da importância. Então, esse é um contra desse aplicativo. E o modo de edição é separado do modo de visualização. O que isso quer dizer? Se eu quisesse fazer alguma anotação aqui, eu não consigo. Eu preciso entrar no modo de edição, aí sim fazer a anotação. Então, é separado esse modo de edição e modo visualização. São alguns prós e contras desse aplicativo, o Obsidian. Agora, vamos conhecer essas mesmas anotações no OneNote e ver quais são as vantagens e desvantagens deles. Tenho aqui, não vou me alongar nas anotações, porque vocês vão ver são exatamente as mesmas anotações. Quero mostrar algumas diferenças para vocês do OneNote e do Obsidian. Então, eu tenho aqui as anotações, o resumo, eu tenho o espaço das questões, né, questões importantes. Eu tenho os hiperlinks, o OneNote também me permite, então, criar essa minha Wikipédia, criar essas conexões entre os aplicativos. Posso visualizar essa minha conexão com a outra página, também abrindo assim, vendo diretamente, indo para outra página, ou, assim como no Obsidian, eu posso visualizar uma do lado da outra. Então, os dois me permitem fazer conexões entre conteúdos, fazer conexões entre páginas e visualizar isso ao mesmo tempo, o que facilita, às vezes, o momento de revisão, o momento de estudo, o momento até de eu fazer alguma, enfim, bem isso, alguma revisão. Também me permite imagens, assim como o Obsidian. O que ele tem de vantagem? Que o Obsidian não tinha. Como eu disse para vocês, preste atenção o que a gente pode fazer com as questões no Obsidian. Eu posso descrever, isso aqui é uma questão importante, o professor falou, isso aqui é uma informação que eu preciso fazer. O Obsidian, se eu quiser me testar, aí eu vou levar aquela questão para o Anki, né, por exemplo, ou vou criar uma outra forma de fazer essa minha revisão espaçada com aquelas questões. O OneNote já faz, ele já tem todo esse processo de criação de questões de revisão espaçada automaticamente aqui. Então, além do resumo, eu já tenho esse processo de fazer o teste, o autoteste e revisar esses conteúdos com revisão espaçada. Vocês vejam que aqui em cima eu tenho essa seçãozinha aqui, o Query. Aqui são todas as questões. O que vira questão? Pode virar questão, o que está especificamente aqui em questão, ou o próprio resumo. Então, isso é interessante. Eu posso fazer o meu resumo da aula, minhas anotações da aula, e isso já vira questão. Vamos ver como vai funcionar. Então, vou clicar aqui. Eu tenho questões. Isso aqui, se vocês lembram, quando a gente viu essa página de anotações, isso aqui era uma parte do meu resumo. Então, vou tentar responder, mostro a resposta. Acertei, eu vou marcar, tudo certo. Vou fazer, aí vai para outra questão. Não acertei, não fui bem, então eu vou marcar carinha triste aqui. E conforme o que eu for marcando, se eu fui bem ou se eu não fui bem, ele vai ir programando para essas revisões espaçadas. Então, a organização da revisão espaçada vai depender do que eu marcar aqui, se eu fui bem ou se eu não fui bem nessa resposta. Se era fácil, se não era fácil, bem semelhante à questão do Anki que a gente viu o Pedro falando ontem. Então, essa questão do OneNote ter a possibilidade de eu fazer anotações e no mesmo programa essas anotações viram questões para revisão espaçada é uma grande vantagem do OneNote. Prós e contras dele, então.
ele já tem um sistema de repetição espaçada automático, isso é uma grande vantagem. No mesmo lugar que eu faço a minha anotação, eu já me testo. As minhas anotações viram questões. Isso é uma grande vantagem desse processo da gente organizar anotações. Então, a criação de conteúdos no próprio conteúdo, né? Então, não precisam ser só questões separadas. No Obsidian, eu tenho o conteúdo, as anotações do conteúdo, eu vou utilizar um outro aplicativo para fazer as questões. Aqui é tudo junto. Ele permite essa Wikipédia particular também. A edição é na mesma página de visualização, diferente do Obsidian. Ele permite a visualização de 2 páginas ao mesmo tempo e ele possui um app sincroniza entre os aparelhos. Então, isso são vantagens que eu considero do Evernote. O que são contras? Ele é difícil de usar. O Pedro já comentou ontem que ele é um aplicativo não tão fácil de usar, ele realmente não é. Ele não é muito intuitivo, então precisa desse tempo, tá, deixa eu aprender, deixa eu descobrir como que funciona. Depois que a gente trabalha um pouco e descobre a forma de manusear, vai ficando mais fácil, mas ele não é um aplicativo super intuitivo, então ele não é um aplicativo fácil de usar. Outra coisa interessante que eu considero negativo é que muitos recursos importantes só estão disponíveis na versão paga. A versão paga é $6 por mês ou 300, eu botei 300 para a vida, né, porque tu paga $300 uma vez só e tem acesso para sempre. Mas a gente, na versão gratuita, não tem acesso à visão de gráfico, que é aquele gráfico com as conexões que nem eu mostrei no Obsidian. A gente não tem a possibilidade de fazer questões com imagens. Isso aqui seria bem interessante, especialmente pensando, vamos dizer, em anatomia, que eu poderia pegar uma imagem, vamos mostrar aqui. Eu poderia pegar uma imagem e esconder, vamos dizer aqui, cúpula, esconder estereocílios, e na pergunta pediria para eu, né, saber identificar quais seriam essas estruturas. Então, isso a gente não pode fazer na versão gratuita. As anotações diretamente em PDF também a gente não consegue, e aqueles apelidos que eu comentei no Obsidian, que eu posso chamar ou de pelo nome extenso, vamos dizer, de uma doença ou de um tratamento, ou apenas pela sigla, isso aqui não me permite no Evernote na versão gratuita. Então, já vimos aplicativos que permitem hiperlinks, que permitem conexões. O Obsidian, Evernote. Agora vamos para o Notion. A gente tem as mesmas anotações. Eu não comentei dos outros, mas de forma geral, assim, questões de formatação, eu posso mudar. Vocês vejam aqui que eu tenho títulos mais destacados, e isso eu tenho nos 3 aplicativos, né? Eu posso formatar diferentes cores, diferentes tamanhos de título para criar uma hierarquia de título e subtítulo, tópicos e subtópicos do conteúdo. Isso os 3 aplicativos fazem. De forma geral, o que eu quero mostrar para vocês aqui? A gente no Notion também consegue fazer hiperlinks. Eu já vou entrar no outro link. E com relação às questões, no Obsidian, a gente não consegue criar uma forma de se testar. A questão está ali escrita e ponto. No Evernote, eu consigo já fazer o teste e ele já tem esse processo de repetição espaçada pelo aplicativo. O Notion não tem isso de forma automática. Eu poderia criar a estrutura para criar uma organização de repetição espaçada, mas de forma automática ele não tem. Uma coisa interessante que a gente poderia fazer é ter as questões com a resposta escondidinha, vamos dizer, né? Então, eu estou estudando, quero revisar, eu posso ter um banco de questões com as respostas escondidas, né? Então, eu posso, quais são as características clínicas da VPPB? Vou lembrar e depois vou mostrar, ver se eu acertei ou não. Então, essa é uma outra possibilidade aqui no Notion. Ele também possibilita essa criação de links. Então, aqui na VPPB eu tenho link para a minha página dos canais semicirculares. Ele também me permite inserir imagens, assim como os outros aplicativos. Vamos ver prós e contras do Notion. Contras.
Ele não organiza, então, a repetição espaçada de forma automática. Para isso, eu precisaria criar o meu sistema de organização, eu precisaria criar minhas fórmulas para organizar esse sistema de repetição espaçada. O Notion, ele é como se fosse uma página em branco. Ele tem muitas possibilidades, mas a gente precisa construir isso. Então, por isso que ele não tem de forma automática, assim como o Remote. Ele não mostra o gráfico das conexões e os hiperlinks dos conteúdos, como o Obsidian. Uma desvantagem, que é uma desvantagem grande, que ele só funciona online, então a gente não consegue acessar os nossos dados de maneira offline. E ele não tem um modo de visualização de 2 páginas ao mesmo tempo, como eu mostrei para vocês nos outros programas. Quais são os prós desse programa? Ele é gratuito, e ele tem a versão Pro gratuita para estudante. Então, se tu, por acaso, tem o Notion e tem um e-mail da instituição, um e-mail acadêmico, né, aluno ou professor, a gente consegue, com esse e-mail acadêmico, com esse e-mail institucional, a versão Pro gratuitamente. Então, isso é uma grande vantagem. Ele é colaborativo. Então, imagine que eu estou montando um banco de questões e eu tenho meu grupo de estudo e cada uma vai ir inserindo questões. Eu posso compartilhar essas páginas e a gente pode trabalhar junto nessas páginas. Então, ele é colaborativo, isso é uma vantagem também. Ele permite criação de páginas. Então, imaginem que isso aqui é um banco de questões. Eu organizei um banco de questões e agora eu quero compartilhar isso com todos os meus alunos, ou eu quero compartilhar isso com todos os meus colegas. Eu posso compartilhar essa página de dentro do meu Notion com outras pessoas. Deixar público apenas para... compartilhar apenas com quem eu enviar link, ou deixar público, posso compartilhar nas minhas redes sociais, enfim, onde eu bem entender, eu posso fazer páginas, permite esse compartilhamento do meu conteúdo também de forma gratuita. Ele possui um aplicativo, e para mim a maior vantagem, e eu vejo muitos vídeos das pessoas falando assim, qual app tu usa para anotar? Eu uso o Notion. O Notion é muito além de um app de anotações, que é o que a gente vai ver agora nessa parte final da nossa conversa. Além das anotações que ele nos permite fazer, ele vai ser um sistema sofisticado de páginas e bancos de dados. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Começando com... Vocês estão vendo que isso aqui são anotações. Poderiam ser anotações de aulas, anotações, enfim, de outros aspectos que eu estou querendo fazer anotações. Eu tenho essas anotações e aqui eu quero mostrar para vocês as potencialidades do Notion. Todas as anotações que eu fiz para essa palestra estão organizadas no meu Notion. Então, eu tenho uma organização geral do que eu vou falar, né? Do que eu pretendo conversar nessa manhã com vocês. Tenho todos os materiais, então as páginas que eu mostrei para vocês estão aqui. Isso é interessante porque... quando eu tiver que dar uma palestra, eu tenho no meu sistema de organização do Notion todas as anotações de palestras que eu der. Então, esse ano eu já dei uma palestra de métodos de estudo, eu tenho todas as anotações dessa palestra aqui. Agora, eu tenho todas as anotações dessa palestra de organização das anotações aqui. Isso é interessante porque... se em algum momento, vamos dizer, no fim do ano que vem, eu for convidada, tu poderia dar uma palestra sobre métodos de estudo, onde que estão aquelas minhas anotações? Estão aqui. Eu tenho todos os meus dados, todas as minhas anotações no mesmo lugar. Então, o Notion, ele facilita muito essa organização de anotações, organização de espaços de vida, porque às vezes a gente, no meu caso, sou professora, sou aluna, tenho o nexo de saber como organizo tudo isso. Eu organizo tudo no Notion. No caso de vocês, imaginem, sou estudante, já estou estudando para residência ou eu estou fazendo estágio, eu tenho vários setores da minha vida, como que eu vou organizar tudo isso? O Notion é uma boa possibilidade de organização de todas essas anotações de diferentes aspectos, né, da nossa vida. Vamos ver alguns exemplos. Tudo que eu vou mostrar para vocês agora de exemplo são aspectos da minha organização que vocês podem pensar como que vocês podem adaptar isso para a organização de vocês, né? Que pode servir assim de modelo, de ideia de como usar o Notion. Então, por exemplo, eu estou aqui mostrando que eu tenho todas as minhas anotações
sobre as palestras. Isso está dentro da minha grande pasta projetos. Então, eu tenho todas as anotações dos projetos, isso aqui relacionado ao Nexo do Saber, do Instagram, do YouTube, de cursos, das aulas, enfim. Tudo isso dentro da minha grande página Nexo do Saber. Então, isso é o grande potencial. Por isso que se alguém de vocês já que está assistindo me conhece, já me acompanha, sabe por que eu sou apaixonada pelo Notion. Porque além de ser um aplicativo para anotações, a gente consegue organizar, categorizar essas anotações em de diferentes formatos. Então, só mostrando alguns exemplos para vocês, eu tenho tudo sobre o Nexo nessa página. E como mencionei, sou professora e sou aluna. Como eu vou dar conta de organizar tudo isso? Então, eu tenho 4 grandes setores de anotações no meu Notion. Tenho o setor do Nexo do Saber, tenho um setor pessoal, tenho o meu setor de docência, onde eu consigo organizar todas as anotações de aulas. Então, essa é uma disciplina que eu estou ministrando esse semestre. E o que é interessante aqui também, que vocês podem olhar, né, e pensar como podem trazer isso para a organização de vocês. Eu tenho tarefas como professora para cada uma dessas aulas. Aqui eu consigo ver, dependendo de quantas tarefas eu tenho para cada aula, como que está a conclusão. Então, por exemplo, eu sei que aqui na semana 10 da aula do dia 22, não está completo. Alguma coisa eu preciso fazer ainda. Então, para saber o que eu preciso fazer, eu posso entrar na página dessa aula, ou aqui embaixo eu tenho todas as minhas tarefas que eu preciso para concluir as aulas. Quero que vocês observem aqui, semana 10, 75%. A partir do momento que eu marquei, ok, fiz a tarefa da semana 10, que é postar o vídeo de repertório, já mudou para 100%. Então, o Notion permite essas conexões entre os meus bancos de dados, essas conexões entre as anotações, o que facilita a nossa organização. Pensando agora na parte acadêmica, como aluna, a gente pode... Uma coisa bem interessante que a gente pode ter é todas as organizações das disciplinas, todas as anotações de disciplinas no mesmo lugar para todos os semestres. Então, essa é a minha página, eu tenho meus horários, tenho os meus projetos, as avaliações da semana, e eu tenho isso que eu quero mostrar para vocês. Se eu fizesse as minhas anotações em cadernos, é como eu comentei, eu teria vários cadernos. O caderno do ano passado eu não ia estar manuseando agora. Mas se eu estou com todas as minhas anotações no Notion, eu estou no terceiro semestre, eu quero acessar alguma informação do primeiro semestre, eu consigo ter essa visualização. Então, eu tenho no mesmo lugar todas as anotações do primeiro semestre, do segundo semestre, agora do terceiro semestre, enfim, né, eu consigo organizar toda e vocês podem, né, se pensarem que se utilizarem o Notion para organizar o sistema de vocês podem ter todas as anotações, tudo sobre o curso, tudo no mesmo lugar, tudo numa mesma página. Agora eu quero mostrar, para nós terminarmos a nossa conversa, 3 exemplos. Esses exemplos são exemplos que eu construí para alguns clientes, mas que podem servir de exemplo, de modelo, assim, de inspiração de como vocês podem se organizar. Uma coisa que a gente precisa fazer na universidade, que é chato de fazer, é a organização do currículo Lattes. Né? Quando a gente precisa, de repente, entrar para uma seleção, eu preciso achar cadê o certificado daquele evento, cadê o certificado do simpósio Aprendendo a Aprender, eu preciso apresentar isso. Então, a gente pode organizar todos os nossos certificados dentro do Notion. O Notion permite inserir arquivos, então eu posso inserir arquivos, eu posso colocar anotações de determinado artigo ou de determinado certificado dentro, porque isso todos são páginas. Enfim, se já coloquei no Lattes ou se eu não coloquei no Lattes, posso organizar as minhas publicações também, e a partir do momento, por exemplo, aqui eu tenho uma organização, isso aqui é tipo Trello, se vocês conhecem o Trello, que ele vai trabalhando com essa ideia de Kanban, eu tenho isso também no Notion, então eu posso
organizar, estou escrevendo um artigo, estou revisando, concluí, a partir do momento que, ok, foi publicado, ele entra aqui para a minha lista de publicações. Então, eu consigo ter, isso é um modelo, um exemplo de organização da parte acadêmica, da produção acadêmica, certificados e organização da escrita acadêmica. Outro exemplo de controle financeiro que a gente pode fazer, né? Então, aqui eu estou saindo um pouquinho da parte acadêmica, mas é um exemplo que eu achei interessante para mostrar para vocês potencialidades do Notion. Então, isso aqui eu fiz para uma menina que ela queria organizar finanças da empresa e finanças pessoais. Então, ela tem a gente consegue ter uma visão geral do saldo anual e ter balanços mensais de receitas, despesas de cada um dos meses. E na página inicial, a forma geral. Vou passar rápido, mas já estou terminando para poder responder as questões. E aqui eu tenho um modelo para vestibulando que eu fiz. E, claro, vocês já estão na universidade, mas o que eu estou mostrando para vocês é peguem esse modelo, como que eu poderia incorporar isso aqui para o meu modelo de estudo agora. Especialmente, isso aqui é interessante, as disciplinas. Aqui a gente colocou, claro, tem as disciplinas para o Enem, né? Vocês vejam aqui, eu tenho 80%, aqui eu tenho 22%, esses que não tem número nenhum é porque não estão preenchidos. Mas o que isso quer dizer? A gente consegue, numa visão geral, ver como está o progresso do meu estudo. Então, isso Notion é uma coisa interessante do Notion, que além de fazer anotação, imaginem que isso aqui, em vez de ser essas disciplinas, são as disciplinas que vocês têm nesse semestre. Então, além de eu poder fazer as anotações de cada uma das minhas disciplinas, de cada uma das aulas, eu consigo ter uma visão geral do progresso de como que está o meu estudo em cada uma dessas disciplinas. Então, aqui, eu tenho vários conteúdos que eu precisaria estudar. Então, eu sei nesse exemplo, átomos já estudei tudo, química orgânica ainda não. Então, isso aqui gera esse meu progresso total das disciplinas. Então, isso é uma outra forma de eu aliar anotações, a organização das minhas anotações, com uma visão ampla de como que está essa minha organização de estudos. Também, organizando aqui, pensando agora não só em disciplinas, questão da redação, a gente organizou para ter dentro, né, fazer esse treinamento das redações por temas, e aqui dentro a gente poderia inserir materiais que seriam interessantes. Então, esses foram alguns exemplos de aplicativos que a gente pode, aplicativos mais recentes que nos permitem fazer essas conexões. O que eu espero que tenha ficado, né, de hoje é a importância e as maravilhas da gente ter aplicativos que a gente consegue conectar informações. Então, uma anotação de uma disciplina se conecta com anotações de outras disciplinas, tudo está conectado. Então, esses 3 aplicativos que eu mostrei para vocês permitem isso. Se vocês quiserem saber mais, tem meu site, tem o canal no YouTube, que o Thales mencionou, vocês encontram uma playlist completa só do Notion. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, entender como funciona, pode acompanhar a playlist do Notion. Tem também playlist sobre organização e produtividade dos estudos, aprendendo a aprender, mas especificamente do que eu falei hoje, né, tem uma playlist só do Notion. E além disso, no site vocês encontram, além desse conteúdo gratuito do YouTube, vocês encontram no site templates gratuitos que vocês podem baixar e duplicar no Notion de vocês. Então, já tem de organização de estudos, tem de agenda, tem do controle financeiro. Então, esses templates estão disponíveis no site do Nexo, além dos serviços que eu ofereço de consultoria e do curso, para quem quiser realmente aprender a fundo tudo isso, do básico até o avançado. Espero que eu tenha conseguido mostrar o meu encantamento que eu tenho por esses aplicativos que fazem conexões, que a gente consegue ter uma organização muito melhor das nossas anotações.